Adilson Carlos Simões da Silva. Nasci no dia 22 de julho de 1949, no sítio Retiro, região da Serra do Magé, município de Alagoinha, minha terra. Nós fomos 14 filhos, e dos quais sobreviveram 9. Dos 9 restam 5. Todos têm suas funções, médicos, administradores de empresa, pais de família. Eu fui o único sacerdote da família. Um sonho que se realizou no tempo e na história, pela vontade de Deus. Aliás, a Alagoinha é uma terra de muitas vocações. Lembramos aqui memoráveis nomes que fizeram história na Diocese de Pesqueira e no Brasil. O Padre França de Oliveira, um jovem sacerdote que foi vitimado por uma peste tifoide. Padre José Maria da Silva, formado na Universidade Gregoriana de Roma, grande músico. Padre Antônio Galindo, de saudosa memória. Padre Antônio Luiz, que foi vigário em Cubatão, São Paulo, fez um grande trabalho ali na Grande São Paulo. Que eu me lembre, outros tantos sacerdotes. Eu fico muito honrado em ter nascido nessa terra e contemplar essa igreja tão linda, que para mim é uma das mais belas de Pernambuco. Aqui, nesses lajedos, há uma história de um povo que nasceu à sombra da cruz. Quando os frades franciscanos, em 1864, 1867, chegaram aqui, vindos de Simbres, e começaram a celebrar as primeiras missas. O Gonçalo Antunes, fundador da cidade, foi ele quem os trouxe para celebrar a primeira missa aqui nessa terra. Alagoinha tem uma tradição de apostolicidade, de catolicidade muito grande, e é muito bonita a nossa história. Nossa gente é rica em cultura, na expressão da fé e também naquilo que carregamos. Temos grandes artistas, músicos, cantadores, boladores, repentistas, violeiros. E Zé Castor é uma das expressões máximas dessa musicalidade de Alagoinha. Repito, nesses lajedos, Deus imprimiu uma arte, uma cultura que é própria de nossa gente e de nosso povo. Pois é, eu nasci, como eu disse, num sítio aqui próximo, na Serra do Magé, o sítio Retiro. Minha infância foi como toda infância de meninos de sítio, brincava com as coisas que eram próprias da terra, o gado, os passarinhos, sonhar com as chuvas, correr dentro do mato. Enfim, uma infância sertaneja, mesmo Alagoinha estando na faixa de transição entre o Agreste e o sertão de Pernambuco. Eu me lembro que quando pequeno eu já sentia a dureza da nossa realidade, as secas. Eu me lembro de meu pai lutando para que o gado não morresse de fome, queimando mandacaru para salvar algumas reses, e eu participava daquele sofrimento. Pedia a Deus que amenizasse, dando chuva. Eu fazia procissões já pequeno, lá no sítio, pedindo chuvas. E debaixo de um pé de juazeiro, eu escrevi um poema muito bonito sobre esse juazeiro, o juazeiro de minha vida. Eu pequeno, sem que ninguém saiba até hoje explicar, muito menos eu celebrava a missa sozinho. Eu nasci para ser padre, mas isso eu não sei explicar. Sei que quando, com 8 anos, eu fiz a minha primeira comunhão na Capelinha de Perpétuo Socorro, eu senti uma coisa muito diferente e que arde no meu peito até hoje. Nasci para ser padre, para amar o povo, dar a vida pelo povo, e ordenei-me padre aqui nessa cidade, no dia 4 de dezembro de 1976, portanto, há 45 anos atrás. E naquele momento, eu me lembro, eram 17 horas e 45 minutos, quando as mãos do bispo tocaram a minha cabeça e a efusão do Espírito me fazia sacerdote. Eu pedi ao Senhor que não me fizesse feliz, mas que me tornasse feliz
para os outros. Não te peço que me faças feliz, mas que me tornes útil à felicidade dos outros. Foi o compromisso que eu fiz. E assim vivo, assim penso, assim continuo minha caminhada. Meu pai vendeu a fazenda, Retiro, e julgando que estava fazendo um grande negócio, porque ele queria investir na formação, na educação dos filhos. Ele dizia, eu quero dar a vocês o que eu não tive, a educação. E fomos para Recife, fomos morar em Camaragibe. E lá foi um desastre do ponto de vista financeiro, porque todo o gado que ele levou era um gado solto aqui no sertão, adoeceu e morreu. Um prejuízo muito grande, uma falência. E depois de 4 anos, a gente voltou em 1964 para aqui, ficamos um tempo em Pesqueira, depois viemos morar aqui em Alagoinha. Ele comprou esse sítiozinho que agora vai ser restaurado para ter um grande centro cultural de Alagoinha. Vou fazer isso, se Deus quiser, e porque o juiz deu causa ganha de reintegração em posse para mim, e eu vou fazer um grande projeto para a minha cidade. Minha infância foi assim, eu estudei no seminário São José, com Dona Odete, uma grande pedagoga, uma das melhores professoras que eu já vi de língua portuguesa. Depois ingressei no seminário. No seminário estudei muito, eram 8 horas de estudo. E depois fiz o ginasial e o científico na época, que agora é o ensino médio, né? No Colégio Cristo Rei, que era da diocese, foi o primeiro colégio diocesano do interior. Depois teve de ser estadualizado, porque a diocese não podia mais mantê-lo, mas foi lá que eu estudei. Terminei o clássico, que se chamava naquela época, né? Hoje é o ensino médio, e daí eu fui desistir de ser padre, pouca gente sabe disso. Saí do seminário, muito decepcionado com algumas coisas que eu não concordava, como não concordo até hoje, e jurei a mim mesmo que nunca mais queria ser padre. Fui para a casa de meus pais, nós morávamos em Pesqueira, ali na rua Zeferino Galvão, e de lá eu fiz um concurso e ingressei no serviço público, fui ser datilógrafo, passei em segundo lugar no concurso para a Prefeitura Municipal de Pesqueira, fui ser datilógrafo do prefeito Luiz de Oliveira Neves. Na época não tinha computador, eu era um bom datilógrafo. Hoje trabalho com computador, com certa dificuldade, mas dominando aos poucos a tecnologia do tempo. Depois houve um episódio muito forte em 1971, que eu fui à tarde visitar o seminário, não tinha ninguém, o bispo tinha ido para Jataúba, as freiras, só tinha o vigia da casa. Eu entrei por motivo de saudade, e aí houve uma invasão dos índios chucurus, que estavam famintos, era uma época de uma tremenda seca, eles entraram casa dentro, gritando pelo bispo, pedindo comida, e eu fiquei cercado, foi uma situação difícil, e na minha ingenuidade eu disse, calma, calma, aqui nesse quarto tem alimentos. Eu sabia que era para distribuir nas paróquias. Eles saquearam, derrubaram a porta, saquearam tudo, eu fiquei desesperado. E agora o que é que eu ia dizer ao bispo? Eu tinha ido visitá-lo, as coisas de Deus são misteriosas realmente, e depois que todos foram embora, a porta ficou no chão, não tinha mais alimentos, e aí eu fui saindo e restou um índio no portão do seminário, com meio saco de alimentos, faminto, peito aberto, olhou para mim e disse, você vai ser padre, porque Deus quer. Dizer, eu? Sim, Deus vai ser padre. Você vai ser padre porque Deus quer. Ficou aquilo na cabeça. No outro dia eu fui falar com o bispo para justificar o que tinha acontecido, e com medo, porque Dom Mariano foi um grande bispo, mas ele era, eu dizia, ele vai me cobrar os alimentos. E eu fui com medo. E quando cheguei lá, sentei-me à mesa, e ele ficou olhando para mim, e eu comecei a dizer o que tinha acontecido, falava da experiência, disse, seu bispo, eu não fui culpado, o senhor sabe que eu trabalho na prefeitura, eu ganho apenas o salário, eu não posso pagar os alimentos, mas a porta eu posso mandar consertar. Ele levantou-se, ficou atrás de mim, apalpou aqui meus ombros, disse, olhe para mim, eu olhei, disse, pronto, e agora que ele vai pedir? E ele disse assim, sem saber, observe bem, você vai ser padre, porque Deus quer. Ele repetiu na íntegra as palavras do índio. Isso se chama na teologia confirmação.
Deus fala por sinais e confirma de algum modo. Eu tomei um susto, porque foram as mesmas palavras do índio. Passei uma noite sem dormir, orando. No outro dia eu o procurei e disse, eu quero voltar para o seminário, eu vou ser padre, mas não quero ficar aqui em Pesqueira não. Por favor, me mande para Recife. Eu discordava de certas coisas que continuo a discordar. E eu fui para Recife, morei 2 anos e meio no convento dos Carmelitas, ali na Avenida Dantas Barreto. Foi uma experiência para mim lindíssima, a convivência com os carmelitas, a espiritualidade carmelitana, o silêncio, a oração. Ingressei na Faculdade de Filosofia do Recife, a FAFIRE, e no Instituto de Teologia do Recife, onde eu fiz o curso de pós-graduação em Teologia e Filosofia. E assim me preparei para ser o que eu sou, sacerdote. A igreja matriz, onde eu celebrei, onde eu me ordenei padre, aquele chão ali em frente à matriz, se tivesse uma câmera para mostrar, para mim é um lugar sagrado. Depois a casa velha de minha mãe e de meu pai, que foi do meu bisavô, depois do meu avô, João Mendes, que ainda hoje existe, é a casa, memória da família, não mora ninguém, mas ela é conservada. Depois o cruzeiro dessa cidade, que não está muito cuidado, sabe? Fizeram casas, é um lugar histórico de Alagoinha. O Caldeirão do Padre, os Lagedos. A Alagoinha precisa ter uma cultura de preservação da sua história. Que bom que vocês estão fazendo isso. Preservar a história. Uma árvore não deve ser derrubada porque ela tem uma história. Alguém a plantou. Essa escola tem uma história. A matriz foi construída pelo povo, carregando pedra. No começo da década de 30, tudo fala de experiências vividas. Estou feliz porque eu vejo que a primeira casa de Alagoinha parece que está sendo restaurada. E até ouso dizer, porque eu sou também formado em museologia, especializado em museus. Se quiserem me ajuda, eu posso ajudar para fazer o Museu Histórico de Alagoinha. Tenho habilidade, qualificação para isso e farei com muita alegria como um presente à minha terra, à minha cidade. Frei Jerônimo Clerme aqui, Frei Severino, que fez a minha primeira comunhão, depois o meu bispo, Dom Severino Mariano de Aguiar, que me acolheu no seminário e me ordenou padre, e Frei Damião de Bozano, de quem eu era muito amigo, ele queria muito bem a mim, e fizemos muitas missões. Ele não passava para o sertão, já padre eu, para não entrar em Arco Verde e não olhar para mim, me abraçar, me abençoar, almoçar comigo. Foi uma experiência, porque ele é um santo, né? Eu, pecador, posso dizer, tive a felicidade de conviver com grandes santos. Frei Damião de Bozano, Frei Luciano Pinheiro, Frei Jerônimo Clerme, tantos irmãos que eu conheci na igreja, homens e mulheres que deram a vida por Jesus Cristo. Minha família foi sempre muito religiosa, como todas as famílias do interior, a cultura religiosa latino-americana, né? Própria, como herança que recebemos dos colonizadores ou dos invasores, queiram chamar o que quiserem. Eu chamo colonizadores, outros já querem dizer que foram invasores, acho que sim, mas trouxeram também a cultura cristã. Eu vi um dia de um índio lá em Belo Horizonte, no Congresso Internacional da Igreja, o Comala, o Congresso Latino-Americano, uma palavra bonita. Ele tomou a palavra ali no Mineirão, aquela multidão, e diante do representante do Papa, ele dizia em espanhol: vocês vieram e destruíram a nossa cultura, vocês nos mataram, mas nós agradecemos. E tirou o chapéu, começou a chorar. Agradecemos porque todos os males que vocês nos trouxeram a salvação através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca esqueço isso. Então, minha família é muito religiosa, rezávamos todos os dias o terço, todos os filhos ajoelhados lá no lugar do oratório. E daí nasceu essa experiência de amor a Deus, amor a Nossa Senhora, amor à Igreja. Por isso eu estou fazendo no sítio Retiro, já está pronto, não sei se vocês já foram, lá um memorial, Fazendas e Fazendeiros.
primeira parte já está pronta, foi um investimento muito alto, mas eu tenho amigos que me apoiaram. Eu, pessoalmente, não tenho nada. As pessoas dizem que eu tenho dinheiro porque eu faço muitas coisas. Eu tenho amigos, desde filhos da obra, que são garis, até grandes empresários, que acreditam no Padre Adilson. E lá no sítio Magé, no sítio Retiro, está sendo feita uma obra lindíssima para a Lagoinha. Um memorial para todo o estado de Pernambuco, a primeira parte já está pronta. E o quarto, eu recuperei toda a casa, o quarto onde a gente rezava o texto está reformado, restaurado na íntegra como era na década de 1960. A minha meta é conquistar o maior número possível de pessoas para Jesus. Meu objetivo sempre foi evangelizar com renovado ardor missionário. Por isso eu estou aqui em Alagoinha nessa tarde de domingo, 17 de outubro, para me encontrar com um pequeno grupo de jovens. Eu tenho 72 anos, nunca parei de evangelizar e sempre as pessoas dizem: por que você não para? Por que você não vai descansar? Por que você não tira férias? Nunca tirei. E digo ao meu Senhor, a quem eu sirvo: enquanto força tiver, eu quero estar trabalhando para ti, para o povo, para a promoção da vida e no desejo de construir o teu reino. Os projetos são muitos. Aqui em Alagoinha, alguns deles bem localizados no sítio que era do meu pai, aqui na saída da cidade, que agora só resta o juiz da autorização de posse, foi depredado, foi saqueado agora recentemente. É triste, né? Porque eu aprendi que roubo é quando você se apropria de algo que não é seu. Meu pai me ensinou que ladrão é quem rouba um tostão ou 1 milhão. Eu aprendi isso com meu pai. Mas eu vou recuperar todo aquele prédio, vamos fazer um centro pastoral para a Lagoinha, que pode servir de hospedagem para quem queira aqui se hospedar, para os encontros de formação para a juventude, para as famílias, para a paróquia. E uma notícia que eu posso dar em primeira mão: uma unidade, uma fábrica de confecção para a produção de camisas, sobretudo, com o nome Verbum, que vão ser vendidas no Brasil todo, vai gerar alguns empregos, porque o grande problema de Alagoinha, como de todo o estado de Pernambuco e do Nordeste, é falta de emprego para o povo, de mão de obra qualificada, de geração de renda. Isso para Alagoinha. Lá onde eu nasci, eu já falei, o memorial Fazendas e Fazendeiros, em Arco Verde. Vocês conhecem a Terra da Misericórdia, são grandes projetos que são desenvolvidos lá, com crianças, jovens, adultos. A apicultura em todo o estado de Pernambuco, nós temos uma unidade de produção e beneficiamento do mel com máquinas de alta tecnologia para atender todos os apicultores do estado, se assim o desejarem. Trabalhamos com as hortas comunitárias, os horticultores. Estamos tentando implantar o projeto Construção de Casas, como já fiz em Pesqueira, em Arco Verde, para as pessoas que ainda não têm o direito à casa própria. São projetos audaciosos, eu não sei se vou terminá-los. Sei que enquanto a vida tiver, eu estarei trabalhando pelo que acredito, o bem-estar das pessoas, com o único interesse: servir em nome de Jesus Cristo. Conservemos no coração, na mente, o amor a essa terra. Aqui nós nascemos, aqui aprendemos com nossas famílias lições indeléveis, eternas. Há uma história, e essa história não foi ainda contada, talvez esteja sendo resgatada em parte por vocês e por outros que já escreveram obras sobre a história da Alagoinha. Conservemos esse amor à terra, à nossa cultura, à nossa arte. Valorizemos aquilo que é próprio da terra. Sabe o quê? Uma grande capacidade inteligível. Somos um povo muito inteligente. Eu me orgulho disso. Quando eu estudava, as pessoas zombavam da gente, porque de Alagoinha, isso, aquilo.
Eu dizia, vem discutir comigo qualquer assunto que eu vou te dizer quem é o meu povo. Tenho orgulho de ter nascido numa terra de gente inteligente.